Estamos no ar em mais um SLCast, o podcast da SL91, a plataforma de venda que mais cresce e inova em todo o país quando se fala em plano de saúde Apvida. E esse episódio estou aqui novamente com a nossa diretora administrativa, Rice Alonso. Olá, eu sou Rice Alonso, sou diretora administrativa e de processos da SL91 e estou aqui lisonjeadamente com nossa diretora nacional de atendimento e experiência do cliente, Rejane Abreu. Gente, nova fã, viu? A galera aqui da SL já é fã. Vocês precisam ver esse podcast assim, todinho. Vai ser um MBA puro. Seja bem-vinda, Rejane. Obrigada, gente. É um prazer, né, poder estar com vocês aqui, né? A gente de poder conversar sobre o Apvida, que é um plano de saúde maravilhoso, e agora, junto com a Notre Dame Intermédica, então, ganhou o Brasil, né? Ganhou o Brasil, né? Porque aonde tem vida, Apvida, Notre Dame Intermédica. Então, ela é maravilhosa. Se tem vida, nós estamos lá, né? É muito bom, legal. viu? Eu agradeço demais o convite, a SL91, né? Descobri que é o Salmo, que bacana, que a Ricinha aqui acabou de me ensinar. E fico muito feliz de estar com vocês. Olha, Rejane, a gente também está muito feliz, porque é um desejo antigo da SL conversar com você, saber mais sobre a Apvida, vindo da parte administrativa, que você faz parte há muito tempo. E a gente quer saber, quem é Rejane Abreu? Mas antes dessa pergunta, tem um presente. Ai! Tem um presente tradicional, porque assim, Rejane, é o seguinte, o Roberto Santos, né, ele tem a característica quando viaja, né, explica aí, desde pequeno. Olha, é o seguinte, meu pai, ele ama presentear a gente com o que ele gosta. E tem umas coisas que ele gosta que só ele acha. Eu achei que seria só ele gosta. Não, é tipo o queijo mais gostoso do Jaguaribe, que o Dr. Cândido ama. Quem não tem amaria? uma manteiga da terra diferenciada. Então a gente fez um pacote de coisas deliciosas das viagens dele. Ai, que delícia! Numa térmica gigante. Obrigada, Ricinha, obrigada. Eu queria abrir, né? Mas eu só vou aqui dar uma olhadinha rapidinho aqui, gente. Ai, que maravilha! Queijo, tudo de bom. Queijo coalho, pra quem não conhece, queijo coalho direto de Jaguaribe, castanha, Ceará. tudo de bom. Meu lado Fiat. Tá lotado, O lado viu? fit dela vai ficar muito feliz, mas o outro lado a gente também vai conhecer. Gente, isso é paçoquinha? Ai, lembrei da minha infância, que eu comprava na hora do recreio. Adoro. Muito obrigada, muito obrigada. Ai, eu vou que bom. aproveitar É de e coração, distribuir olha. lá com os meus meninos, como eu digo, lá do Apvida. Então pronto, gente, lembra da gente. E aí agora a gente volta para a pergunta, quem é Rejane Abreu? Bem, Rejane Abreu como pessoa, né? Vamos lá, eu não consigo muito separar Rejane Abreu como pessoa e Rejane Abreu como profissional. Eu penso que quando a gente trabalha tanto e trabalha com amor, gosta de trabalhar, a gente se envolve que um se integra ao outro. Então, Rejane Abreu é uma mulher que eu tenho assim, uma perseverança dentro de mim, de sempre estar sustentando outras mulheres. Para mim é muito importante a gente oportunizar. Não só mulheres, tá, Lucas? Mas também os meninos, né? Mas quando a gente fala em oportunizar mulheres, e eu me vejo assim muito nessa missão da minha vida, a gente percebe que é uma forma que a gente vai evoluir em tudo, porque a mulher é o centro da família. Ela que faz a gestação, ela que cria, né? Isso vem desde as cavernas, né? O homem saía para caçar e a mulher ficava na caverna lá, fazendo os utensílios, olhando as crianças, cozinhando. Então, nós, mulheres, temos esse poder muito de agregar e tem um olhar muito mais intuitivo e afetivo. Então, eu sou uma psicóloga, né? Eu sou uma pedagoga e, acima de tudo, sou uma profissional mulher que tenho
muita paixão por todas as pessoas e a gente tem que oportunizar todos, gente, indiscriminadamente, todos, porque todos são pessoas que têm muito a nos dar e a gente muito a também doar, mas eu sou uma mulher que, dentro da empresa, principalmente, eu sou conhecida por oportunizar mulheres. Que legal. Que legal. E foi um dos motivos que fez a Regiane aceitar nosso convite. Foi. Porque a SL91, ela tem um percentual de 96% de mulheres no seu quadro de funcionários. Era uma missão que a gente viu lá atrás da minha avó, com seus 12 filhos, 7 mulheres e 5 homens, que ficou só com 40 anos. Tem toda uma historinha aí que logo vocês vão conhecer cada vez mais. Mas era uma das coisas que a gente queria muito trazer. E foi muito legal quando a Regiane aceitou o convite, por ser uma mulher muito forte, por ser uma mulher que tem uma representação muito forte na história do Apvida. São 23 anos de Apvida, e nesses 23 anos, além da história como pessoa e profissional, que é muito, muito gabaritada, muito reconhecida, hoje você é um norte para todas nós. E a gente queria muito conversar com você sobre toda essa experiência, esse DNA Apvida que você faz parte, e que criou lá atrás um monte de coisa, e uma delas, que é muito legal falar sobre a sua experiência, é a experiência do cliente, que foi trazida aí para a gente conhecer mais sobre o Apvida e que todos nós usamos, né? Quem é cliente Apvida aqui sabe. E quando a Regiane fala de mulheres, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Família é 8 irmãos que ela tem, né? 8 irmãos. A maioria é mulheres. Explica Sim. melhor pra gente. Sempre a gente costuma passear no profissional e no pessoal. São 8 irmãos, né? Nós somos 8, né? São 8 irmãos. Eu sou a terceira mais velha. E nós somos 5 mulheres e 3 homens. Quando a gente se encontra, é uma festa maravilhosa, né? E realmente o encontro da família, dos irmãos, é sempre um encontro de dança. A gente sempre dança. Então, eu até brinco, gente, é só botar qualquer musicazinha de celular que a gente dança, passa... E quem convive com a gente, do Apvida, ou outros colegas que vão lá em casa e entram em contato com essa força dos 8 irmãos juntos, que aí tem os agregados já, no final a gente forma 33 pessoas aproximadamente. No jantar de família, 33 pessoas. Um almocinho de família dia de sábado, né? Então é maravilhoso. E isso, assim, traz pra gente a fortaleza. Você não é só. Você, apesar de você poder viver só, o ser humano é um ser relacional. A gente está sempre em troca com alguém, né? É um ir e vir constante. Então, a possibilidade de você ter nascido numa família com 8 irmãos e ter toda essa troca durante sua infância, sua adolescência e o início da fase adulta é maravilhoso. Cada um tem uma profissão, cada um tem uma forma de se expressar, né? E no final das contas, a gente acaba se juntando e conseguindo ter uma visão maior de família, melhor de família e de muita união. E então o que é maravilhoso. Isso te incentivou, assim, o que isso fez você desenvolver no trabalho, no profissional? O fato de você ter vindo, né, de eu ser de uma família bastante numerosa, né, hoje em dia são poucas as famílias nas cidades, né, que tem 8 irmãos, porque não tem nem apartamento para isso, né? Nós tínhamos que dormir 3 num quarto, né, 3 no outro, né, era mais ou menos assim. Meu pai viajava muito de 2 em 2 anos devido à profissão dele e nós íamos todos juntos. Então, isso fez com que a gente pudesse conviver com muitos desafios. A divisão do espaço, a divisão do almoço, a brincadeira do bife, corre que o último que chegar vai ficar sem bife, né? Então, todas essas brincadeiras fez com que eu me voltasse mais para a parte de comportamento, cliente, e dentro do Apvida eu trabalho com isso.
né? A minha visão sempre é uma visão focada no cliente. O que o cliente está recebendo, o que está impactando, o que pode trazer de engrandecimento, né? Isso para a gente é muito importante. E, Regiane, aproveitando, falando sobre família, a senhora tem 2 filhas, né? Sim. Pode deixar de falar das filhas, Eu tenho 2 filhas. Eu tenho a Mariana, que ela é psicóloga de formação, e ela hoje se dedica à área de gastronomia. Ela tem 2 restaurantes, né, aqui em Fortaleza, né, trabalha juntamente com o pai dela também, é familiar. São restaurantes muito bons. E eu tenho a Nina, que é médica, ela é neuroradiologista. Então, ela trabalha também no Apvida. Ela diz que nasceu no Apvida. Eu acredito. E ela trabalha com a parte de diagnóstico, a qualidade no diagnóstico. Então, são 2 mulheres também fortíssimas que eu tenho na minha vida e que me engrandecem muito. Legal. É muito legal. Legal, que legal, que legal. E... É claro que nisso aí, gente, eu tenho também o meu marido. Pode esquecer. A gente não Qual o pode nome dele? esquecer. A gente chama de Toninho. Toninho, um abraço, Toninho. Todo mundo conhece o Toninho, né? Ele é aquele assim que... O churrasco, quando a gente faz para a turma do Apvida, ele está na liderança. Quando a gente tem que organizar alguma coisa fora, ele vai e organiza para a gente também. Ele é uma pessoa assim, super disponível. Para mim, como profissional, sempre foi uma das pessoas que sempre me empoderou profissionalmente. Legal. Como é Né? importante, É né? A gente uma tá com parceria de uma relação de confiança, de parceria e de permitir que o outro também cresça e eu te dou suporte para crescer. Então, isso é maravilhoso, né? E faz toda a diferença. Faz muita diferença na vida de uma mulher. Sim. Muita. E com toda essa experiência, com toda a tua família, tua história, você chegou a fazer... Você fez pedagogia, você é uma pedagoga Sim. e uma psicóloga. Sim. Como é que isso tudo entrou assim na tua vida? Como é que funciona Até até anotar hoje? o currículo da Regiane, eu fiz muita coisa. Não, Olha, o Regiane, currículo é para, gigantesco. Umas 20 pós, umas 30 doutorado, mestrado, Lucas, tudo. eu gosto de estudar. Lucas, eu estudando, estou fazendo amigos, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar. Eu gosto, gente, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de estar dentro de sala de aula, agora mais online, mas gosto. Nós somos seres continuamente aprendizes, né? Então, a gente tem que ter muita essa humildade de estar ouvindo o outro, né, passando algum conteúdo. Eu pergunto sobre a sua vida, o que faz, como faz. Às vezes você faz diferente de mim. Pode ser que o meu seja bom para mim, o seu seja bom para você, mas se eu pegar um pouquinho da sua experiência, eu posso dar uma melhorada no meu trabalho, na minha vida, na percepção do mundo, né? Então, eu gosto. Realmente, minha formação foi toda em Brasília. Eu passei na minha vida 20 anos em Brasília. Foi lá que eu conheci o Toninho, foi lá que eu tive as minhas filhas. Então, meu início da minha vida adulta foi lá. Lá eu fiz pedagogia, a gente tinha escolas lá, então eu fiz pedagogia, eu trabalhei 14 anos na área educacional. O que eu achei interessante, Por né? essa eu não esperava. Não podia deixar passar, né? Como alguns amigos mais próximos sabem que o João Pedro tem autismo, né? E que eu conversando com a Regiane disse, Lucas, a minha escola foi a primeira a fazer inclusão para crianças, quando a senhora fala da pedagogia, né? Em Brasília Deve foi... citar aí, é importante. Mais uma que ela foi pioneira. Sim. Expliquei como foi esse processo. Sim, a gente em Brasília, a gente tinha um colégio chamado até Colégio Minas Gerais, antes era o Alvorada, do meu sogro, e aí a gente montou o Minas Gerais, que era só da família, porque o Alvorada tinha sociedade. E dentro dessa escola eu fazia pedagogia na UNB. A UNB é uma universidade bastante inovadora, e lá eu tive esse olhar, juntamente com a minha cunhada, da gente começar a trabalhar com crianças que precisavam de mais espaço, de mais compreensão, mais entendimento, da gente estar mais próximo. E eu já tinha uma caidinha pela psicologia, sabe? Nesse aí veio um processo. Aí se juntou esse processo, depois fiz a psicologia, então me aprofundei mais ainda.
Aí comecei a trabalhar também com adultos em terapia, né? Eu sou gestalterapeuta, então fiz psicologia. Em Brasília. Em Brasília. Chegou em Fortaleza ainda não? Aí eu não tinha chegado ainda em Fortaleza. Foi quando meus irmãos, nós combinamos que todos viriam para Fortaleza e a gente ia se juntar. Né? Porque a gente estava separado, porque tem um irmão que também viajava muito, né, para outras cidades, estava morando fora e a gente foi se juntando. A última a chegar fui eu, levei 20 anos. Tipo assim, não foi um plano a longo prazo. Mas trouxe o Toninho, trouxe as meninas, e aí aqui eu vim para fazer mestrado em educação na UFC. No meio do caminho, fui fazer consultoria com umas colegas na parte de organizacional, voltado para a psicologia organizacional. Nesse caminhar com essas colegas minhas, eu conheci o Apvida. E foi aí que a gente... gente! E quando chega o momento de encontrar o Apvida? Fui fisgada. Psicologia. Foi. Eu lembro que quem me selecionou na época, não selecionou, porque eu era uma consultora. Eu vinha só prestar um serviço. E comecei a fazer um trabalho e vi que tinha mais trabalho para fazer, e tinha mais trabalho para fazer. E o Cândido Júnior, virou para mim e disse assim, você tem que ficar aqui. Eu disse, posso. Por 6 meses. E estou no Apvida há 23 anos. A consultoria já era no atendimento? Sim, era voltada para o atendimento, especificamente para call center, que eu tinha uma visão de call center, dessa parte de organização, no call center, scripts, como falar com o cliente, né? Como você negociar com as palavras, porque o call center, que é um canal telefônico, a dificuldade é que você não tem o corporal, né, gente? Uhum. É só uma imagem acústica que você tem que fazer. Fazer toda a segurança de um cliente por telefone é um desafio que nós conhecemos. É um desafio. Quem é da área de vendas, as meninas que trabalham com vocês, né, e os meninos sabem que devem já ter vivido segurar um cliente na parte de vendas por telefone. Administrar perfil, cliente mais de ouvir, aquele às vezes que é um presencial, aqueles tem mais dúvida, aquele que já conhece o produto, são várias situações, né? Sim, e você tem que ir de acordo com o cliente quer, e não como você quer, mas você não pode esquecer que você que é responsável pelo atendimento. Verdade. É você que é responsável pelo atendimento. Então, você tem que caminhar com o cliente, mas sempre mostrando para ele o que ele pode usar, onde ele pode usar, como fazer, como a gente pode desenvolver aquela necessidade que ele está tendo, como atendê-lo. Então, o meu trabalho inicial foi esse. E quando eu entrei no Apvida, o Apvida era muito pequeno ainda. A gente só tinha em Fortaleza, era um prédiozinho, a gente só assumia 2 andares, tinha um Antônio Prudente, claro que foi onde tudo começou com o doutor Cândido, né? Mas eu ficava na operadora, então era na operadora, e eu lembro que nós, assim, tínhamos uma camiseta que eu achava o máximo, que era um planejamento que nós tínhamos feito para mais ou menos 2 anos, era assim, rumo a 160 mil clientes. Isso eu acho sensacional, Regiane, porque assim, ó, das pessoas que a gente entrevistou, a gente viu o brilho no olhar e falar, tipo, rumo ao 100 e a senhora foi 160. 160. A gente viu 1 milhão, 500 mil vidas. E hoje a gente chega no momento onde o Apvida ainda está, né? E é muito interessante quando a senhora diz, Lucas, Rice, quando eu cheguei, a operadora era menor, né? Era pequena. Quando diz pequena, tipo, a gente vê 160 usuários, 160 mil usuários, a busca, né? Era a busca. Como era o processo de atendimento? A senhora começou a criar e desenvolver ele? Como foi isso? Sim, nós sempre trabalhamos conforme as necessidades, né, gente? Foi o cliente que foi nos impulsionando. Sempre o cliente. Doutor Cândido disse isso. Sempre. O amor e o cliente. Então, assim, o gostar de gente, o ter esse trabalho de salvar vidas. Gente, isso é muito valoroso. Mas o cliente é que nos conduz. Ele diz o que ele quer. Ele fala o que ele quer. Ele te presta consultoria gratuita. Você só não vai se você não quiser. Ele te dá o roteiro do que você tem que fazer. Ele te dá o roteiro do que ele precisa.
né? E nós, dentro da empresa, nós estamos com uma empresa para ele. É ele. É ele que nos traz o ganha-pão, é ele que movimenta todo o nosso trabalho e a nossa forma de fazer. Então, é muito, muito legal quando você começa a desenhar uma jornada, né? Vamos lá, você vai falar assim, que jornada, Regiane? Vamos, a jornada começa onde? A pedagoga é maravilhosa. Né? Que jornada? A jornada começa antes do cliente até querer ter um plano de saúde. Às vezes você está conversando com uma pessoa, ela não está pensando em plano de saúde, não. Mas se você for aquele bom vendedor, você consegue, né, mostrar o diferencial de ter um bom plano de saúde. Um plano que atenda. E o nosso plano tem uma jornada a uma saúde muito bem integrada. Dentro da própria jornada do cliente, que é vendas. Depois o cliente vai fazer uma marcação de consulta. Depois ele vai para o processo de autorização de um exame. Depois ele vai fazer um exame. Até ele chegar a uma cirurgia e se hospitalizar. Até o final, tem outras microjornadas. Aí tem a jornada do colaborador. Aí tem a jornada do médico. E tudo coordenado por você? Não, eu coordeno a do cliente. Eu tive uma experiência que é semana, quando fala de micro, né? De micro. Da microjornada, né? Tipo, tava precisando procurar um médico, todo mundo apertando em casa, no trabalho, tal, em casa, no médico, tal. E eu sempre deixando um pouco para depois, cara, eu vou marcar minha consulta. É aquele cliente que eu acredito que o cliente da Upvida não pode deixar para depois, porque ele não tem como. Porque você faz online, você marca em todas as apclínicas, é muito fácil de marcar, é um procedimento, é tudo muito rápido. Mas se ele for procrastinador, aí a gente não sabe, né? Eu acabei e marquei a consulta. Aí quando a gente fala de verticalização e integralização, de integrar, fica mais claro, né? Tipo, quando a gente fala verticalização, às vezes a gente pensa em rede própria, né? E o Dr. Anderson até deu uma aula pra gente também sobre o que é rede própria, de integrar. E eu vivi na prática a parte da integração. Tipo, fiz a consulta, marquei a telemedicina para outro dia do clínico. E disse, doutor, eu tô precisando de alguns exames, tal, tô me sentindo com dor de cabeça, eu acho que é pressão alta, etc, etc. Levei ele para pressão alta, e a doutora foi e disse, Lucas, mas você procurou cardiologista, mas você não fez os exames. Eu disse, não, mas faz tempo, doutora. Ele te denunciou, foi? Foi. Aí, mas não, tá aqui registrado. Em maio você fez sua consulta e não fez os exames. Por que você não fez? Eu disse, doutora, passa novamente. Eu vou passar novamente. E olha se chegou um SMS para você com o encaminhamento para o cardiologista e com os seus exames. Faça os exames, depois volte. Me atendeu bem didática, explicou, deixou claro para mim o processo, explicou minha jornada de maio. E eu disse, poxa, vou fazer os exames. Depois disso, fiz os exames laboratoriais, estou esperando um retorno. Então, é um processo. Olha o feedback que tu vai dar para essa médica lá para a região. É que ela é metida ou que ela fez o certo? Ela fez o certo. Porque ela sabe tudo da tua vida. Ela foi todo para minha jornada de maio, explicou que eu não fiz o exame e deixou claro que era necessário fazer o exame, né? Então, para mim, ali ficou claro. Verticalização. Cara, isso você não tem integração. Nenhum outro plano. E a gente vive, pessoal, principalmente quem está assistindo a gente de outras regiões que vem nesse processo de fusão, a Upvida e NDI, os nossos parceiros comercializam o produto, fica mais claro, a verticalização, a rede própria, clínicas próprias, hospitais próprios que atendem o cliente Upvida da entrada, da saída com todo o controle, seja online ou físico, né, gente? E nós temos toda essa jornada em sistema, informatizado. É muito bacana. É a segurança do paciente, gente. E por mais que o cliente, às vezes, ele diz, tudo a gente tem que colocar digital, vai fazer uma consulta. A gente agora até está tratando do reconhecimento facial também. Ixi, né? Ele vai me reconhecer maquiada? Vai, né? Por quê? O meu celular não está me reconhecendo ultimamente. Porque nós temos toda essa jornada dentro do sistema, é a segurança do paciente e a segurança do profissional também.
Um profissional que ele lhe atende numa consulta, seja online ou presencial, e depois você vai para um hospital, ele vai poder verificar quais os exames que você tem, para não pedir duplicado, às vezes submeter você a um exame novamente sem necessidade. Já está lá o laudo, você fez há pouco tempo, não houve modificação, como essa médica assim o fez e fez muito bem feito. Porque nós que somos profissionais da área de saúde, a gente zela sim pela saúde, é o nosso dever zelar pela saúde do nosso cliente. Mas o cliente, como protagonista da saúde dele, ele também tem o dever de cuidar dele. Então, ele tem isso no aplicativo, ele tem os exames dele tudo online. Você fez o seu exame laboratorial e disse assim, eu vou lá buscar. Não precisa. Quando você fez o exame, você recebeu uma senha. Você vai entrar lá no site, colocar seus exames, estão lá. Isso é maravilhoso, gente. Porque a gente consegue capturar o cliente do início ao fim, integrando. Então, independente de ser a doutora Ricinha, que me atende, ou o doutor Lucas, que me atende, os dois têm todos os meus dados lá. Aí o cardiologista integra com o nutricionista, que é muito bom. O sistema é muito bom. Esse sistema, quando a gente fala, a gente está verticalizando. Entendam que verticalizar é trazer o nosso cliente para perto da gente. E aí a gente pode ainda trabalhar um outro aspecto que é fortíssimo agora na saúde. É a medicina preventiva. Eu não tenho que esperar, Lucas, você desenvolver uma diabetes. Eu já tenho que começar a perceber isso nos seus exames e pegar você pelo braço e dizer, venha que esse problema pode ser maior. Venha, porque mais adiante, se a gente não cuidar agora, isso pode gerar uma internação, né? Que legal. Alguma coisa muito maior. Então, um cliente que faz uma biópsia e essa biópsia dá positivo, o que a gente faz? Liga, venha, marca com o cliente. Não, é muito bom. Todo. Sistema é uma visão completo. Sistêmica, né? É uma visão holística. É eu te conhecer por completo. Isso é muito legal. Né? E aí, nesses 23 anos de Apivida, você deve ter participado de várias mudanças, porque para chegar até aqui, nessa tecnologia, nesse desenvolvimento, deve ter acontecido muita coisa. Conta aí pra gente. Teve muita coisa. Todos falam, e eu reforço, a Apivida é uma escola. Escola de vida, né? Escola de resiliência, família. A gente tem muitos amigos, mas os projetos profissionais são assim, o que mais me marca são os projetos profissionais. Porque quando a gente fala em evolução do Apivida, nos 23 anos que eu estou lá, eu me deparo com vários setores que foram desenvolvidos. Nós éramos muito pequenininhos. A gente fazia uma reuniãozinha com 7 pessoas. Hoje em dia, hoje eu estava participando de uma reunião, tinha 253 pessoas online. Nossa! A gente estava orientando sobre a NDI de Minas Gerais. E aí todos trabalhando. E o que é legal, como eu tive essa oportunidade de viver o crescimento do Apivida e de todos os setores, e trabalhar, e ajudar e contribuir, eu fiquei com uma bagagem de conhecimento muito grande. Muito grande. E eu tenho uma equipe que trabalha comigo também há 23 anos. Tem pessoas que começaram comigo como operador e hoje são diretores. Que legal! Tem gente na vice-presidência que já trabalhou. Então, assim, não só os projetos, mas as pessoas. Sim. As pessoas cresceram, né? As pessoas, elas se qualificaram. A gente começou a ter uma visão de que a gente pode, porque às vezes a gente fica com aquela visão, a gente é pequenininho. Não, a gente é grande. Hoje são quantos mil funcionários? 75 mil colaboradores. Meu Deus. É muita gente. Então, assim, é uma força. É uma força. Se todo mundo der a mão e aí colocar os familiares junto, gente...
É um país. É um país. Então, assim, pensem no sentido, ó, se a gente for falar em projetos, dentro do App Vida, a gente tem uma sala de controle, que a gente chama Núcleo de Observação e Controle. O que é uma sala de controle? Pensa numa sala de controle de tráfego aéreo, né? Uma sala de controle de tráfego aéreo. Lá você vê o avião que sobe, avião que aterriza, decola, aterriza, e você vai acompanhando. Nós temos uma sala de controle onde toda a jornada é mapeada. Se um hospital, um cliente chegou para fazer um atendimento no hospital, a gente sabe o tempo de espera daquele cliente. Em todas as unidades? Todas. Só falta a gente instalar na NDI, com a virada do sistema, que nós vamos virar brevemente. Está tudo preparado. A gente vai estar tudo preparado para isso. Eu sei se o médico está presente, quem ele está atendendo, quantas pessoas faltam atender, o laboratório, o tempo de entrega de um laudo, se está atrasado, ou toda a jornada é minuciosamente cronometrada. Se você falar o nome de um cliente, olha, o cliente tal disse que esperou muito no hospital, ou que esperou muito na clínica, ou que ele ligou, até a ligação para o call center, a gente sabe se a pessoa ligou ou não, porque a gente consegue capturar. E agora, olha só, um novo projeto que o Dr. Cândido me desafiou. Nós estamos agora mapeando o cliente que não usa. Olha o nível. Olha o será nível. Esse cliente que não usa? Entendeu? Tipo o Lucas, que a gente manda fazer as coisas e o menino não faz. Doutor Cândido tá botou a ficha, Lucas. Então, é mais ou menos assim. A gente precisa que o cliente que precisa, ele nos procure. Sim. E aquele que não precisa, ou porque ele não sabe que não precisa, ou porque realmente ele não precisa, ou a gente está impossibilitando alguma jornada dele, a gente tem que descobrir e ver o que ele precisa. Porque, às vezes, o que ele precisa é uma medicina preventiva, é um acompanhamento nutricional. Sim. Algo que também ele pode tomar conta da saúde dele. Ele ser o protagonista, ele liderar, ele se cuidar. Como era, assim, a gente sempre vê aí, o Dr. Cândido trouxe durante o podcast, que o importante para ele é o cliente e que a prevenção é sempre o mais importante. A gente tem lá no comecinho da App Vida, a gente fala sobre isso. Uhum. Mas como era antes, lá no comecinho, para você ver essa prevenção, quando o sistema não era tão desenvolvido, como era esse desenvolvimento de relação com o cliente? Era muito mais desafiador. Claro, né? Quando você consegue ter dados, né, uma informação de dados, você consegue gerar até robô para fazer essa leitura para você. São as inteligências artificiais. Já estão no App que Vida. já estão no App Vida, na parte de exames. Se um exame, porventura, der, o robô lê e se der alguma coisa, já entra, imediatamente médicos são sinalizados. Isso é muito interessante que o App Vida tem um núcleo de inteligência artificial no UFC, né? Tem, então Projeto Sereia. É o Projeto Sereia. Ai, o nome é Projeto Sereia. Lindo, só que é sereia com C, tá? Tem os projetos de novas tecnologias durante todo mês, o Duanos falam sobre vários projetos de tecnologia durante o mês. E quando a gente fala de sala de controle, você está falando sobre dados, né? Tipo, a gente sai do achismo e vai para a tomada de decisão mais rápida, né? E quando fala de Regiane Abreu, sala de controle e projetos, aí deve ter vários projetos. E tem uma curiosidade que eu tenho aqui, né? Tipo, é o que eu citei o exemplo da minha consulta. Eu botei lá 5 estrelas. Ó, vou botar 5 estrelas para essa médica, porque ela disse a real para mim. Disse que eu precisava, monitorou meu atendimento e coloquei lá que meu atendimento foi rápido, entrei. O que é que acontece depois dessa minha nota? Sim, o Projeto 5 Estrelas também é um projeto que eu lidero, né? Mas é um projeto da empresa, porque tudo a gente lidera, porque tem que ter uma mãe, né? Ou um pai. Eu sempre digo que é uma mãe, porque é a mãe que cuida das crianças. Mas assim, também tem pai que hoje está cuidando muito bem das crianças, né? Mas o Projeto 5 Estrelas, todo e qualquer atendimento que você faça dentro do App Vida, inclusive o teleatendimento, depois a gente
encaminha para o cliente via site. Ele entra no site, a próxima vez que ele entrar no site, vai estar lá a avaliação para ele fazer. E ele olha, aquilo aparece pop-up para ele assim na cara dele. Ele só não avalia se ele não quiser, mas, por favor, é muito importante que seja avaliado. É através das avaliações que nós conseguimos trilhar aonde a gente precisa caminhar mais. Aonde não está bom. Qual é o feedback desse médico? Qual é que a Sim. Apivida dá? Como é que funciona? Médico, funcionário, como é que funciona? A gente captura essas notas, captura alguma observação que o cliente venha a dar, porque ele também pode escrever, e a gente avalia desde a recepção, não é só o atendimento médico, tá? A gente avalia desde o atendimento da recepção. E aí, depois que a gente levanta aquelas notas, se porventura o próprio médico não tiver com uma nota dentro de uma meta esperada, ou ou profissional, porque pode ser um fisioterapeuta, pode ser uma enfermeira, né? Pode ser uma clínica, um laboratório nosso, a gente chama e aí a gente começa a desdobrar um plano de ação. Que interessante. E aí é acompanhado, né? Esse plano de ação do 5 Estrelas é acompanhado pela área de 5 Estrelas, que tem um profissional maravilhoso lá, trabalha comigo há muitos anos, começou como operador de call center, né? E assim nós acompanhamos. A mesma coisa, qualquer queixa que o cliente faça, a gente monitora. Redes sociais a gente monitora. Então, nosso objetivo é estar atendendo e buscando sempre fornecer o melhor. Estamos dispostos a atender. Pode nos procurar, a gente vai atender. E tudo é cronometrado, os prazos de consulta, os prazos de cirurgia, toda a jornada é monitorada. Isso é muito legal, porque quando a gente recebe, eu recebo o pop-up, eu faço muita online. Porque como o meu dia a dia é muito, muito corrido, eu tenho 2 crianças, marido, e ainda tem a empresa que, graças a Deus, é uma empresa grande, hoje a gente tem muito pouco tempo para se cuidar. E aí a gente usa o tempo da consulta online. Sim. Eu tô tossindo já há 3 semanas, gente, não é de agora. Mas eu tenho acompanhado, estou sendo acompanhada pelo sistema. Todas as meus exames, todas as consultas, atendimento, está sendo monitorado, mesmo sendo online. Isso, para mim, é uma segurança de que o médico não vai passar um remédio que já sabe que eu já tomei, mas também é o médico não testar algo novo comigo que não vai funcionar porque ele já viu os exames. E é muito legal. A segurança que o Apivida dá hoje com uma rede verticalizada é muito maior do que uma credenciada. E ainda tem algo muito legal. Uma pessoa que trabalha numa empresa e precisa viajar, exemplo, eu viajo, ou então vocês viajam também, porque Sim, né? A SL é Brasil. A SLA é Brasil. Então, assim, a gente verifica o seguinte: você tem um plano aqui, ok, você usa online por causa do seu horário, mas se você precisar ir presencialmente ou no hospital, o sistema daqui de Fortaleza é o mesmo de Teresina, que é o mesmo de Manaus, que é o mesmo de Belém, que é o mesmo de Maceió. Então, isso tudo é integrado. É claro que a gente precisa ter uma robustez da TI, da tecnologia da informação. A gente exige muito daquele grupo da TI. E eles nos dão. A gente vem com ideias de projetos mirabolantes e eles nos dão. Né? Eles nos dão, porque a nossa busca é realmente para que a gente tenha um trabalho de melhor qualidade. Eu até brinco com meus meninos. Gente, eu digo assim, olha, se você puder almoçar em casa com uma comidinha feita pela sua mãe, ou por você mesmo, ou pelo seu marido, quentinha, você prefere almoçar em casa do que ir para um restaurante, às vezes, aguardar um tempo. Né? Pensa no Dia dos Namorados, como tem gente agora querendo ficar em casa, almoçar em casa, jantar em casa, porque sabe das filas que nós temos. Então, dentro do Apivida, quando a gente pede para o cliente, fala internalizar, colocar nos hospitais, vir para nossas clínicas, vir para os nossos laboratórios, fazer os exames de imagem com a gente
É porque nós estamos perseguindo a qualidade na entrega. Seu exame é revisado, os exames que são solicitados porque realmente são necessários. Se a sua cirurgia for marcada, a gente vai te capturar para tu fazer a tua cirurgia. E assim, a brincadeira é essa mesmo. Por que ainda não fez? E às vezes tem cliente que liga e diz assim, olha, eu não quero mais fazer, não. Para de me ligar. Mas nós acompanhamos e ainda tem um projeto belíssimo, que foi uma ideia do Jorge, e o Jorge faz e a gente acompanha através da sala de controle. Sou fãzoca! Vestiria a blusa dele se ele deixasse. Eu acho super legal, assim, como ele administra a empresa de forma com inovação, tecnologia, e ele consegue passar para vocês, para VP, para diretorias, todo esse sentimento que a gente tem lá atrás, né? Porque quando eu olho o Dr. Cândido, eu digo assim, poxa, esse cara faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. E aí eu vejo os filhos, que são excelentes administradores, fazendo um negócio ainda mais robusto, mais bonito, com tanta tecnologia e inovação. E tanto amor, né? E tanto amor. Porque, gente, você vê uma família que começou pequeno com plano de saúde. Hoje em dia, nós somos uma empresa de capital aberto, mas nós temos toda uma cultura familiar de agregar, de juntar. Então, tem o Dr. Cândido, que é o nosso visionário. Mentor. Quando eu digo, ele está falando, vai atrás. Se ele falar alguma coisa, eu posso não estar vendo. Eu digo assim, gente, isso aqui está igual Dom Quixote. Eu dei até para ele uma vez um bibelôzinho assim. Porque quando ele diga, está acontecendo isso, vá atrás. É mesmo. Vá atrás, é visionário. Mente brilhante. Aí a gente se depara com Cândido Júnior, que é o mais velho, né? Com aquela área relacional de clientes, de grandes empresas, de movimentar toda essa parte de vendas de vocês, porque a área de vendas tem que ser uma energia grau número 5, né? E a parte comercial do Apivida não existe em nenhum outro plano, em nenhum outro lugar. Eu digo que a gente, assim, eu até brinco, gente, a gente é assim, vamos, todo mundo bota a mão, vamos, né? E é tão interessante que quando faz aqueles eventos comercial, sai da frente, porque é tanta energia. É uma crença muito forte no certo, no correto, no justo, né? Então, a família tem isso. E vem o Jorge. O Jorge centrado, o Jorge com uma visão muito do negócio, e ele conhece todo o operacional. Todo. O que já pensou um presidente de uma empresa conhecer todo o operacional? É fantástico. Como é que autoriza? Como é que marca? E ele ainda faz o seguinte, liga para os clientes. Toda semana a gente tem que capturar 5, 6 clientes. Não vale escolher, não, tá? Eu mando capturar aleatório. os clientes Agora, que tiveram... Eu estava aqui, doutor Jorge, eu sou cliente e sou fã. Se quiser ligar para perguntar, eu queria tanto te perguntar um monte de coisa. Vou pedir para ele te ligar. Vou pedir para ele te ligar. Pois ele liga, a ligação é gravada, né? A gente avisa para o cliente que ele vai ligar, a ligação é gravada. Tem clientes que assim, agradecem, falam, né, elogiam. Agora, tem os clientes que não tiveram uma jornada tão positiva, que isso também acontece em toda a área, todo negócio. Até porque o emocional da gente não é legal quando a gente está doente, quando né? Tá quando doente, vai usar... a gente é frágil quando está doente, a gente fragiliza, né? Por isso que nós somos cuidadores, né? Os profissionais de saúde são cuidadores. Porque na hora o cliente doente, ele está frágil, precisa de cuidado mesmo, de atenção, né? Muito da dor tem a ver com o emocional, né? Sim. Então, o que acontece? O Jorge liga, captura todas as necessidades que aquele cliente citou, pede o plano de ação da área e cobra. Ou seja, operacional. Eu lembro que uma vez ele ligou para uma médica.
A gente não avisou os médicos a ligar. Ele ligou para uma médica, umas 2 horas da tarde. Aí a médica atendeu, ele, boa tarde, boa tarde. Aqui é o doutor Jorge Pinheiro, né, presidente do Apvida. Doutora, eu queria saber como é que está o seu atendimento aí, se está tudo bem, se o senhor precisa... Ela achou que era um trote. Falou o nome de um amigo. Ei, fulano, você tá brincando comigo? Eu tô trabalhando, eu tenho mais o que fazer. Desligou o telefone na cara dele e ele ficou olhando pra mim. Eu disse, ela não acreditou. E a senhora estava falando antes de um projeto muito bonito liderado pelo Dr. Jorge, né? Qual é o projeto, gente? Você estava falando do projeto, tem um muito bonito. Fale com o presidente. Fale com o presidente, né? Sim. É ele. Assim como o doutor Cândido, agora não tem feito com tanta frequência, mas fazia visitas. Todo domingo o doutor Cândido visitava os hospitais. Quando você via, 6 horas da manhã... Eu achava que era lenda urbana. Não é lenda, não. Eu acompanhava com ele. É mesmo? Entrava nos quartos, falava com os clientes. E nós temos esses projetos ainda. Os diretores dos hospitais, coordenadores dos hospitais, gerentes, todos os pacientes são visitados diariamente. Todos. E se houver alguma queixa, aquela queixa é capturada. Porque tudo é feito em sistema, através do mobilezinho. Agora, eu acho fantástico. Quando eu tive 2 partos no Apvida e tive duas cirurgias agora há 1 ano atrás. Durante esse processo, eu fui bipada a cada 1 hora. E é verificado cada processo, se foi feito corretamente, se minha medicação está correta, se eu fui medicada corretamente e há quanto tempo. Eu achei isso fantástico. E ainda tem mais. Isso é a sua segurança. Sim. Deu o seu medicamento, você coloca a sua digital, ou a leitura facial. A gente chama isso... Essa leitura facial. É muito importante o cliente saber e o cliente comprovar. Ele vira nosso auditor. Sim. E ainda tem o cliente interno, ele pode ver o familiar dele que o está acompanhando, às vezes um marido, uma mãe que não pode estar acompanhando, a gente não pode estar acompanhando nossa mãe. A gente vê através do aplicativo, Ricinha. Minha internação. Ai, essa parte eu não vi sim. Explica melhor sobre uma internação, Regiane. Ele hoje... Existe no app do Apvida, se você vasculhar, eu também trabalho com app, eu tenho um time que trabalha, o time vê no olhar do cliente, o time da TI vê na parte de tecnologia, né? Hoje em dia, os canais de autoatendimento, eles são usados em torno de 63%. A gente não vive mais sem eles, tá? Não vive. Então, 63% está com os canais de atendimento, o restante com o humano. E a tendência é cada vez maior, da gente usar cada vez mais os canais de autoatendimento. A comunidade fica muito mais cômodo para o cliente, eu mesmo comando o meu atendimento, né? Então, assim, o que acontece? Quando você está interna, tem dentro do app um ícone lá escrito Minha Internação. Se você clicar lá, e você estiver interno, ou o seu bebê, ou a sua mãe, você entrando com o código dela, obviamente que ela tem que permitir, pela questão da legislação LGPD de proteção de dados, você vai acompanhar se a Ricinha estava sendo medicada, se foi medicada na hora, porque na hora que ela bota o dedo, aparece. Então, nós temos familiares que ligam e dizem, olha... Já passaram 5 minutos do medicamento da minha mãe. A gente não, a enfermeira está no corredor, sabe? Só aguarda mais um pouquinho. Isso também é cronometrado. Caramba! Cronometrado. Que fantástico. Quais são os medicamentos, o que Quero é ver dado. Qual é o plano de saúde que tem esse atendimento tão privilegiado e tão interessante. E seguro. Seguro demais. A gente está falando de segurança, tecnologia, de rapidez, de tomada de decisão rápida com dados, né? Então, é um processo do início ao final, né? E a gente falando do processo de Apvida, de tecnologia, a gente veio agora num processo de fusão, né? Veio um processo de fusão Apvida e NDI, expansão nacional, passamos de uma operadora do Norte-Nordeste para ser nacional. Mas antes de falar da fusão, a senhora deve ter participado de inúmeras fusões aí, né? Então eu queria saber alguma coisa marcante, ou de alguma fusão que lhe marcou, disse, poxa,
para mim foi marcante. Tem alguma? Ai, quando você fala assim, as integrações, nós chamamos de integração, integração, né? né? A gente brinca. Eu digo que eu já estou viciada em integração. Que a gente é viciado em adrenalina, a gente já sabe, né? Em trabalho, né? Mas, assim, integração. Eu lembro de uma integração muito, muito, assim, rápida que a gente teve que fazer em Recife. Então, assim, nós não tínhamos essa quantidade de liderança que nós temos hoje. Hoje, ainda bem que tem várias lideranças. E eu lembro que eu fui para Recife antes. Quanto tempo atrás? Não lembro. Eu acho que era 2005, 2006. 2006. A gente foi para Recife, fomos adquirir uma operadora lá, e aí precisava ver como estavam os imóveis, a clínica, o hospital. E eu fui como cliente oculta. Então eu ia como se não fosse do Apvida. E aí eu entrava na clínica tentando mapear tudo. Tudo na mão. Olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. E assim, na hora que a gente foi fazer também a virada do sistema, é claro que uma virada de sistema, por mais planejada que seja, em 2005 a gente não tinha um planejamento. Hoje a gente tem gerentes de projetos, né? Tem umas profissões muito, muito maravilhosas para nos dar suporte, né? Faz toda aquele timeline, que não é mais do que o tempo de cada coisinha que tem que ser feito, né? Ok. A gente foi fazer de Recife, foi uma virada, assim, muito brusca na época, né? Muito brusca. E eu lembro, eu, no meio do corredor, atendendo os clientes com as minhas colegas que são líderes comigo e que trabalham comigo há muito tempo, as minhas gerentes. E aí, em determinado horário, uma virou e disse assim: Rejane, eu falei, o que foi? Você está sem sapato. Eu tinha... A emoção tomou conta. Eu falei, meu Deus, eu tinha ido para a sala, comecei a atender uma pessoa, devo ter tirado o sapato, provavelmente por causa de dor no pé, que Sim. Antes a gente, mulher, ficava se exigindo usar salto alto, hoje não mais, né? Não precisa. Não sei que você queira ir para um casamento, mas pode até ir de tênis. E aí eu tirei o salto e começou a ter um problema no salão de atendimento. Eu fui para lá e fiquei atendendo os clientes descalço. E aí continuou o atendimento e a fusão foi acontecendo, a integração foi acontecendo. Gente, mas é isso que é legal. Quando a gente se aproxima do cliente, o cliente se aproxima da gente, a gente se aproxima do outro, a gente percebe, nós somos todos gente. Não tem diferença. Naquele momento você precisa de cuidado. Eu vou cuidar de você. Mais adiante pode ser que eu esteja aqui no seu estúdio com vocês cuidando de mim. É uma troca. A vida é uma troca. É contínua. Você sempre está em relação. Verdade. Sempre está em relação. E a jornada do cliente são relacionamento que ele faz com as pessoas. Você faz parecer tão natural, tão orgânico o atendimento e o cuidado, que é difícil entender o quanto você tem hoje de responsabilidade sobre tudo isso. É como se fosse tudo muito natural. Mas para mim não pesa. Não pesa isso. Realmente eu gosto. Agora, é um trabalho que te exige bastante vigilância, sim. Você tem que ser vigilante dos processos. Então, vai e volta, eu tenho que sair do jogo, ficar um pouco fora olhando o jogo pela arquibancada, para ver onde não está fluindo. Aí cabe um estudo, a gente tem que mergulhar, ver onde é que está impactando. Aí vai lá para a parte pedagoga, vai fazer uma referência daquilo, e a psicóloga olhando nos olhos. E um time maravilhoso ajudando, todas as áreas juntas. Tem um juntas. detalhe na questão da integração, que a senhora fala de integração, né? Desses desafios, e a gente vem para esse novo desafio agora, de NDI, né? Qual o sentimento da senhora com esse novo desafio? Olha, eu lembro que quando foi decidido, vamos crescer? Vamos.
A gente estava numa reunião e surgiu essa pergunta por parte do Jorge. Nós vamos ter que crescer. Ou a gente cresce ou a pessoa fica estagnada. E a gente... Nós somos a vida, né? Vida, aqui, né? Onde tem vida. Olha que de vida, de vibrar, né? A gente, vamos crescer para frente, vamos para frente. E assim chegamos, né, no NDI. Então, no primeiro momento, a gente ficou assim, e agora, né? E aí o Jorge foi para lá, doutor Cândido foi para lá, e a gente se deparou, eu não estou ficando lá em São Paulo direto, eu passo uma semana por mês, porque o atendimento maior está aqui, toda a parte de back-office está aqui, mas lá também tem toda a parte. E são pessoas maravilhosas, são talentos que nós temos que reter, é aquela outra visão. Como você faz o seu arroz e como eu faço o meu arroz? Vamos trocar? Né? De repente você tem uma forma de fazer muito mais fácil, mais prático. E às vezes eu também tenho uma forma de fazer né? A sua visão traz com que a fusão que houve seja mais fluida, né? Porque você entendeu que o outro também pode trazer algo. O outro traz. E aí isso facilita na hora de fazer essa transição. Por mais que a Apvida tenha muita tecnologia, ainda tem muito que aprender e muito que crescer. Sempre. Até porque a SL está pronta, falando em espanhol já esperando a Apvida já se desenvolver. Ai, que chique! E como mulher, eu vejo você como uma inspiração. E vendo como você é uma mulher muito forte, uma líder nata e muito inteligente, eu também me inspiro. E eu queria muito saber como é representar isso para tantas mulheres. É uma missão, né? Nós, seres humanos, como eu tenho dito para você continuamente, independente do gênero, né? Nós precisamos nos ajudar. O mundo só vai crescer se todos nós nos abraçarmos, né? Porque aí nós não vamos ser só um. De repente, nós vamos ser 3, onde você dá o ombro para eu subir no muro, né? Aí o Lucas dá o outro ombro, eu subo no outro muro, e lá de cima eu vou puxando vocês. Mas eu percebo, por isso a minha fala sempre muito a favor da gente oportunizar as mulheres. Por quê? Porque nós tivemos um grande tempo na nossa sociedade onde as mulheres não eram só, porque eu não posso dizer só, eram mães de família. E o dinheiro que elas ganhavam era para comprar suas agulhas, seus botões, ou alguma coisa para a criança ou para ela. E quem era? O sustentáculo financeiro da família era o homem. Com o tempo, a gente foi também entrando nessa seara com eles, e hoje é imprescindível. Em torno de 60% das famílias tem uma mulher que o salário dela é representativo e significativo. Sim. Ela é importante. Então, nós temos que oportunizar. Nós temos que dar o olhar, porque na nossa sociedade, principalmente, a gente fala no Nordeste, mas não é só no Nordeste, eu vim de Brasília, há um jogo muito mais forte de liderança masculina. Porque o homem tem muito mais tempo. Ele chega em casa mesmo, ele vai para a TV, ele vai para o futebol. Nós vamos fazer o quê? Cuidar da família. Cuidar da casa, cuidar da família. Né? Eu digo sempre para as nossas funcionárias que é muito importante o masculino e o feminino. Muito. Nós somos parceiros e nós precisamos entender isso, tanto o masculino quanto o feminino. E hoje, enxergando a minha missão como pessoa e enxergando a minha missão como profissional, eu enxergo que a mulher, ela trabalha para dar o conforto à família. O marido, ele dá o prover. O esposo, o homem, ele dá o prover. Mas a mulher, ela dá o conforto. Ela dá aquela qualidade de vida que é o plano de saúde. Ela faz a exigência do plano de saúde. A gente sabe porque a maioria das nossas clientes são mulheres. Seja ela a mulher que mandou o marido ligar, seja ela a mulher que mandou o marido pagar.
mas é ela que exige o plano de saúde. E dentro das nossas empresas, e eu vejo isso na Apvida também, são mulheres que veem a família também como muito importante, e isso gera muita empatia. Quando eu vejo uma cliente, eu me vejo. Sim. Porque podia ser eu lá no hospital, Sim. podia ser eu precisando. E eu acredito que isso é refletivo. Principalmente porque eu vejo você. Quando você fala sobre a sua experiência como mulher, como ser humano, como empática, eu me vejo. Realmente, aquela dor, eu não preciso sentir mais dessa forma. Porque a Rejane está cuidando da minha dor. Ela vai pegar o profissional dela e ele vai colocar tudo em sistema e eu vou saber tudo que eu passei e o meu médico vai ter certeza. E essa segurança nós temos com a Apvida. Muito obrigada, Rejane, pelo seu trabalho. E quando a gente fala de liderança feminina, é importante citar, porque acho que você falou no começo da nossa conversa, de pessoas que eram da sua equipe e tiveram a oportunidade, estão em outros cargos, né? Sim. Depois na empresa deve ter várias mulheres que passaram Sim. pelo seu setor, né? Sim, várias mulheres. Várias mulheres que se eu fosse citar o nome delas aqui, eu me perderia, né? Mas elas sabem, né? Elas sabem. Então, elas sabem. E é muito importante, não só mulheres, mas homens também, tá, gente? Porque quando a gente forma nossos meninos, como eu digo, olha, cadê meus meninos? O pessoal brinca lá que eu digo, meus meninos estão numa reunião e os meninos, às vezes, são uns homãos já, umas mulherões. Mas, assim, é a questão da gente ainda maternar. A gente ainda tem uma maternagem dentro do feminino, Sim. Né? E é importante isso na área de saúde, bem importante. O afetivo. O acolhimento. O acolhimento. Né? Que é uma questão do alto desempenho feminino, né? A gente acolhe com qualidade, com entendimento e empatia. E isso é importante, que é o que você está trazendo. Essa transformação no Apvida, ele vem muito disso. Muito. E a gente percebe que, né, nós temos uma empresa hoje, 3 líderes mais fortes masculinos, Dr. Cândido, Jorge e Cândido Júnior. Mas como estão abertos a poder nos ouvir, né? Eu vejo assim, eu tenho uma relação muito forte com o Jorge Pinheiro, né? Eu digo que eu até brinco que ele é meu filho, né? Eu digo também, porque no início o Jorge era do hospital, foi para a operadora e eu pude compartilhar com ele durante muitos anos, muito perto, né? Hoje ele me superou, é meu mentor, qualquer problema eu ligo para ele, me oriente, né? Que legal. Mas é aquela relação que nós temos. E dentro da empresa nós temos vários, assim, vários. Aí, como você falou, a gente não pode perder o masculino. Não. Isso, nós somos todos complementares e, às vezes, não precisa ser só... A energia masculina pode estar em uma pessoa que se vê como mas pode também estar numa pessoa que se vê como mulher, ela tem uma energia mais forte, Sim. né? E é nessas horas que a gente tem que transitar entre um e outro para poder dar as mãos e se unir. E a gente enxerga a inovação e acolhimento no Apvida muito forte. A Apvida é fortíssimo. Inovação, acolhimento, a qualidade técnica. Você não entra um médico dentro do Apvida sem a gente fazer todo um trabalho de qualificação. Olha que legal. Não entra. Não é só querer, né? Não é só querer. Tem que Faz um filtro? Não, faz uma seleção de currículo, faz teste projetivo de personalidade mesmo para a gente ver se é acolhedor. Ai, que legal. Porque tem que ser acolhedor, gente. A gente se depara com alguns profissionais que eles, por mais que eles tenham feito medicina ou tenham feito qualquer outra profissão dentro da área de saúde, ele não tem um perfil de acolhimento. E aí a gente não prefere priorizar o que tem. Sempre o que tem. A senhora falou de vários projetos hoje aqui. Muitos projetos. Deve ter vários outros aí, né? A gente recebeu várias perguntas
e elas têm praticamente o mesmo significado. Quando a gente fala de projetos do Apvida, o que é que algumas pessoas perguntaram foi como o Apvida está se preparando para acolher o cliente nesse momento de pós-pandemia, tecnologia, quando a gente fala de projetos. A senhora podia citar algo aí que é importante nesse processo? A pandemia foi um momento de muita dor, muito trabalho para todos os profissionais de saúde, né? A gente sabe disso. Mas você cresce com a dor também. É claro que a gente prefere crescer com amor, né? Mas com a dor você cresce mais rápido. E a pandemia fez a gente crescer muito rápido em telemedicina. Muito rápido. Na época da pandemia, eu montei um call center de médicos, juntamente com uma colega minha, que é um dos meus braços direitos. E a gente montou um call center em uma semana de médicos. E a gente priorizou médicos idosos, que não poderiam ir para a linha de frente, e mulheres gestantes, porque a gente também não colocaria em risco os bebês. E aí a gente começou com o médico, através do telefone, daqui a pouco a gente teve que expandir para o chat, aí colocamos psicóloga, porque as pessoas começaram a ter muito, muito medo, isso traz, né, um transtorno. Outras doenças, né? Sim. Mas a gente abre portas que pânico, e a gente precisa trabalhar um legado muito grande para aproximar o cliente da parte de tecnologia, né? Da parte de tecnologia, e a gente pôde crescer. Então, esse projeto de montar uma telemedicina, uma conversa com o médico, um chat com o psicólogo, um chat com nutricionistas nessa época, porque as pessoas tinham medo de sair de casa, com razão. Mas eles não podiam deixar de se tratarem. E aí a gente fez todo esse trabalho dentro da pandemia. E cada vez mais, quando o cliente se deparou com essa possibilidade de ser atendido à distância, ele não quer mais pegar o carro, pegar um ônibus, transitar, às vezes, no calor, na chuva. Ele quer telemedicina. Verdade. Ele quer mais comodidade, isso é importante. Nós temos que atender. Entendi. Eu descobri cliente nosso fora do Brasil fazendo telemedicina. Sério? Da minha família. E, Regiane, a gente viu vários projetos aí, né? Alguns que eu não sabia como funcionava na prática, acho que a Riz também teve esse sentimento. Foi muito importante a gente saber sobre ele, a sua história também, a força da mulher nessa história do DNA Apvida. E uma dúvida que fica é o que é que te move hoje? O que me move, né, na minha vida? Meu propósito maior é estar com as pessoas. Eu sou totalmente relacional. Eu não consigo estar dentro de um elevador se não estiver conversando, né? Então, o que me move realmente, profissionalmente, é estar com a equipe. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Eles me permitem que eu contribua para o crescimento profissional deles. Eles me permitem. Então, como eu tenho um lado da pedagogia, vários fizeram formação em graduação ou pós-graduação com a minha liderança. Eu desenhando aonde é que ele poderia chegar, o perfil dele era para quê. Então, eu tenho uma grande profissional que ela fez contabilidade dentro da nossa área. E hoje ela trabalha com toda a parte de orçamento. Eu tenho outra que está terminando agora, está na metade do curso de Direito, porque eu preciso de alguém. Claro que dentro da equipe eu tenho todos esses profissionais, mas assim, o que me move, eu sou uma educadora. Eu nunca vou deixar de ser uma educadora. Inclusive, eu peço até assim, licença às pessoas, porque às vezes eu digo, vou lhe ensinar de novo. Eu levanto meu dedinho, vou lhe ensinar de novo. Eu digo, meu Deus, voltou a orientadora educacional, a diretora escolar. Volta. O que me move é a área educacional, são as pessoas. É eu poder estar naquela empresa e saber que o meu trabalho faz sentido na vida dos outros. Ele tem um significado, ele não é vazio. Eu vejo que a gente muda a jornada e aquilo faz com que as pessoas sejam melhores atendidas. E quando eu entro em alguma área para discutir isso com um outro profissional que não está, às vezes, tendo a mesma visão, a gente vai debater aquilo ali,
para mim é maravilhoso, porque a gente começa um debate forte em prol de quê? Do nosso crescimento só, não. Do crescimento do outro. Gente, estou fazendo uma escadinha para bater na porta do céu e pelo menos eu consegui ficar assim no alpendre, se tudo me permitir. Vai conseguir, sim. Agora eu só tenho a agradecer, viu, gente? Agradecer a equipe, agradecer meus líderes, que são pessoas maravilhosas, que, né, nos aceitam como nós somos. Agradecer a família, agradecer a vocês que vendem, trazem os clientes para a gente. Tragam. Tragam que nós seguraremos, né? Isso é muito importante. Muito. Muito importante. Muito. E eu fico à disposição, viu? Eu fico à disposição para tirar dúvida. Olha, eu quero me candidatar a mentoreada. Não queria dizer nada, mas já que foi aqui gravado, eu vou aproveitar. Regiane, eu virei fã mesmo, não só da profissional, mas da pessoa. É muito difícil ser uma mulher forte e ainda ser acolhedora e ainda ser humana, porque muitas vezes a gente se camufla em armaduras para poder liderar. Porque é isso que o mundo exige. Não é o que ele precisa, mas é o que ele exige. E hoje eu entendo um pouco mais sobre seres humanos, né? Eu estou com 38 anos, 20 de Apivida já. Oh, meu Deus. Foi muito nova. Graças a Deus e graças ao que a gente precisou passar para estar até aqui. E eu sou muito grata a esses ensinamentos e a sua postura como líder. Porque eu conheço várias mulheres e todas disseram, dentro da Apivida, pô, você conhece a Regiane? Vocês vão entrevistar a Regiane? Ela é muito, muito massa. Deixa ela falar. Tem muito o que acrescentar e você é inspiração para todas nós. Que bom, gente. Eu virei fã junto com elas, tá? Eu penso o seguinte, olha, nós somos seres que nós temos que buscar sempre. E eu vou lhe dizer, a minha carreira profissional, meus estudos, meu mestrado, minhas pós-graduações, tudo foi bem, de bastante esforço, bem esforçado. Nada caiu do céu, não, né? Porque a pessoa olha e acha que caiu do céu. Não. Todo dia a gente tem que acordar e dizer, eu vou de novo. Eu vou de novo, dessa vez eu consigo. E eu vou de novo. E eu sou assim. Eu passo pelo corredor lá da Apivida de manhã e vou, bom dia. E se a pessoa não falar bom dia, eu tô lá de novo, bom dia. Porque se a gente não tá bem, a gente engana o externo que ele vai fortalecer o interno. Há uma troca também entre o externo e o interno. Então, se algumas pessoas dentro da empresa me veem como inspiração, para mim já é muito legal, porque agora só falta ela ter a certeza de que ela pode. Porque se a outra pode, se o outro pode, por que eu não poderei? Posso sim. Posso. E essa crença é interna, é sua. Não tire ela de você. Você pode. E essas meninas que vendem pano para você, minha gratidão a todas elas, a todos eles, elas saibam que elas podem. Mais adiante, elas podem estar aqui, Ricinha, junto com vocês, falando com vocês. As SLZs sabem disso. Aí tem um nomezinho SLZ. E, pessoal, essa é a Regiane Abreu, exemplo de história do Apivida, que, como vocês viram, participou do Vamos Buscar os 160 mil e hoje chegamos a 9 milhões de usuários. Uma empresa hoje nacional e é um prazer receber a senhora, agradeço demais pelo tempo de aprender, por cada momento estar aqui com você e poder multiplicar a história da Regiane Abreu, que desenvolveu vários líderes dentro da operadora, que contribuiu com o crescimento, é exemplo de mulher forte, de uma líder, de guerreira e gratidão imensa, a gente somos muito gratos por você. Eu que agradeço. E por tudo que você construiu na operadora que hoje a gente presta serviço. Que né? É nossa. Né? A Apivida é vida. Notre Dame está junto com a Apivida. Então, às vezes, fala, você não falou Notre Dame? É a Apivida. Vida e Notre Dame. Vida. O que tiver dentro de vida
Tem Apvida. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Fica ligado que tem mais novidade, viu?